E a gente abre o Jornal do Rio de hoje com uma entrevista especial com a doutora Mariane Fontes para falar sobre o Novembro Azul, mês dedicado ao combate ao câncer de próstata. Doutora Mariane, muito obrigada pela participação no Jornal do Rio. É um prazer estar aqui. Doutora Mariane, a gente sabe que o câncer de próstata, né, ele é um dos maiores aí, que afeta principalmente, claro, os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Por que, assim, um câncer tão, digamos, avançado? Então, Yasmin, o câncer de próstata é o segundo câncer mais prevalente, como você falou, entre os homens. A gente vê que essa incidência, né, ela vem aumentando junto com o envelhecimento da população, né, considerando que a idade é o fator de risco, né, mais importante aí para o aparecimento desse câncer, entre outros que a gente pode conversar também. É a partir de 65 anos, geralmente, doutora? Então, a gente começa a ver um aumento dessa incidência em torno dos 50 anos, com um pico aí em torno dos 65 anos, e a gente vê que essa prevalência ela vai aumentando até aos 70 anos do homem. E que tipos, né, de cuidados os homens devem ter, principalmente para que quando o câncer, né, ele seja detectado, ele já não esteja num nível tão avançado? É importante a gente lembrar que quando a gente fala de câncer, quanto mais cedo a gente diagnostica essa doença, mais chance o paciente vai ter de cura. O paciente que tem câncer de próstata e tem uma doença localizada, ele não vai ter sintomas. E aí é que está a grande chave do negócio. Então, se o paciente não tem sintomas, ele não tem como saber que ele está com a doença. Se ele passa a ter sintomas, a gente vai estar diante de uma doença avançada. E aí as possibilidades de cura são muito baixas ou, dependendo da situação, nula, onde o tratamento vai ser mais para controle de sintomas. Então, o paciente, né, a gente tem aí o nosso Novembro Azul para a gente lembrar os homens que é necessário a gente, mesmo sem sentir nada, ir até os seus urologistas, fazer o exame da próstata, que envolve a testagem do PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal, que é fundamental para a gente poder fazer o diagnóstico no momento bastante inicial da doença. A gente até conversou também com muitos especialistas e a questão da pandemia preocupa muito, porque muita gente com medo de sair, de procurar hospitais, né, de fazer os exames de rotina, isso acaba trazendo uma preocupação. Porque esses números, talvez, né, de homens, né, diagnosticados com câncer de próstata, pode ser que aumente daqui para frente por conta dessa falta de exames, né, que não foram feitos por conta da pandemia. A gente compreende a apreensão de todo mundo, a gente viveu momentos muito difíceis ao longo desses últimos 2 anos quase que a gente está vivendo de pandemia, mas é importante a gente lembrar que sim, o câncer também mata. Então, o que a gente tem visto é uma tendência mundial. No mundo todo a gente viu uma redução do número de pacientes oncológicos sendo encaminhados para os serviços para diagnosticar, rastrear, eventualmente tratar. No Reino Unido, só para você ter uma ideia, Yasmin, 75%, teve uma redução de 75% do número de encaminhamentos para hospitais de referência de pacientes com suspeita de câncer. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, eu acho que é um momento, a gente tem um avanço da vacinação, com toda a segurança, a gente voltar e retomar os cuidados que devem ser tomados com a nossa saúde. Doutora Mariane, como você estava dizendo, né, quando o paciente ele começa a apresentar os sintomas é porque a doença já está num nível bem avançado. Que tipo de sintoma esse paciente costuma sentir, né, enfim? Então, quando a gente está falando de uma doença avançada, ele pode se apresentar com uma retenção urinária, quer dizer, ele para de fazer xixi, ele pode ter dores ósseas, que isso pode traduzir já um acometimento do arcabouço ósseo, ele pode ter sangramento na urina. Então, são algumas coisas que já remetem a uma doença que já tem um tamanho grande e que vai exigir mais para ser tratada. Por isso que as chances de cura dependem também, né, doutora, dessa rotina, né, de exames, desses cuidados, né? E lembrando que o paciente que diagnostica com o câncer de próstata localizado, ele vai ter 90% de chance de ser curado.
E isso é fantástico, é um número muito alto de pacientes. Então, é uma doença que assusta, mas a gente tem como dar um bom desfecho para essa história. Doutora, agora é um câncer que cresce de forma rápida? Depende. O câncer de próstata ele é uma doença heterogênea. Então, a gente vai ter uma parte dessa doença, né, alguns pacientes que vão ter doenças indolentes. O que a gente quer dizer? Como é que se caracteriza essa população? Uma população que vai ser diagnosticada, que vai saber que aquele câncer está ali, e tem vezes que a gente não precisa nem propor um tratamento imediato. A gente pode só acompanhar esse paciente. E esse paciente vai acabar, né, se ele vier a adoecer de alguma coisa ou falecer de alguma coisa, esse paciente ele vai morrer com o câncer, não do câncer. E tem aquela outra população que é um câncer muito mais agressivo e esse paciente, sim, muitas vezes pode até abrir o diagnóstico com uma doença que a gente chama de metastática. É aquela doença que saiu do local onde ela foi gerada e foi para outros órgãos. Então pode ter doença já, o câncer de próstata no osso, no pulmão não é o mais comum, o osso seria o sítio mais comum, né, em outros locais. E isso torna o tratamento desse paciente muito mais desafiador. Doutora, e os tratamentos? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia? A boa notícia é que os tratamentos para o câncer de próstata, eles avançaram absurdamente nesses últimos 15 anos. Então, hoje a gente tem opções de comprimidos, que são as hormonioterapias, injeções, né, que a gente atua e tem um belíssimo resultado. Cirurgias, hoje várias técnicas cirúrgicas, cirurgias abertas, laparoscópicas, robóticas. A radioterapia também é uma opção. Hoje a gente tem máquinas que são mais precisas e a gente consegue dar o tratamento para o paciente sem afetar órgãos adjacentes, então diminuindo o efeito colateral. Então, sem dúvida, hoje o paciente com câncer de próstata ele vai ter um resultado muito mais animador do que a gente via há 20, 30 anos atrás, que eu acho que traz um pouco dessa imagem ruim que a gente tem do tratamento desses pacientes. Doutora Mariane, mais uma vez, muito obrigada pela participação no Jornal do Rio. E agora a gente faz uma pausa. Não saia daí.